Uma nação conhecida mundialmente pela modernidade de suas cidades, ao mesmo tempo que cultiva suas tradições milenares. Das cinzas da destruição atômica há quase 80 anos, até o renascimento de um país democrático, livre e com uma cultura invejável. Embarque comigo pela terra do sol nascente, em uma viagem deslumbrante e cheia de cultura. Seja muito bem-vindo ao Japão! Bom, pessoal, hoje continuaremos andando por Tóquio para conhecer mais sobre essa vibrante cidade. Ainda estarei aqui por mais tempo no final da viagem, então pode ser que alguns pontos famosos dessa metrópole mundial sejam mostrados apenas no final dessa série. Tenham um pouco de paciência porque vai valer a pena. Desde já agradeço muito os comentários e a assiduidade de cada um de vocês nesse canal que cresce a cada dia. No passeio de hoje andaremos muito a pé, como sempre, mas também de trem até os mais diversos cantos da cidade. Estou com meu pai, esse senhor simpático aí na direita do vídeo. Ele aparecerá inclusive em outros takes ao longo desse episódio. Essa ida para o Japão foi inicialmente uma viagem de trabalho para cobrir a Fórmula 1 em Suzuka, algo que vou mostrar para vocês como foi durante os próximos vídeos dessa série. Mas dada a oportunidade de estar nesse país de história milenar, eu estendi a minha permanência depois do trabalho por mais 9 dias, mais ou menos, para poder explorar mais o Japão. Tudo que também será mostrado para vocês aqui de forma detalhada ao longo dessa playlist. O sistema de metrôs por aqui é bem extenso e alguns dos mapas não são tão intuitivos, porque tudo que está escrito em inglês é muito pequeno. Mesmo assim, as máquinas para comprar os bilhetes estão sempre em várias línguas e isso te ajuda a entender o sistema. Nossa primeira parada de hoje será em um dos bairros que vendem muitos eletrônicos, principalmente câmeras fotográficas, já que minha missão era encontrar uma câmera usada, em bom estado e preço também reduzido para continuar com o meu hobby e trabalho fotográfico. Aliás, caso você não conheça o meu perfil unicamente para fotos no Instagram, segue lá, @bassani.fotos. Além, é claro, do meu perfil tradicional de viagens, o luca.bassani_. Em ambos compartilho a minha arte e também algumas histórias de viagens com vocês, além de outros assuntos sobre a geopolítica mundial. Então, pessoal, quem me segue no Instagram sabe que eu sou apaixonado por fotografia, sou filho de um importante fotógrafo no automobilismo brasileiro, meu pai também é Luca Bassani, e eu tive um imprevisto com a minha máquina em Brunei, e ela parou de funcionar, e nenhum lugar melhor de estar com a máquina quebrada do que no Japão para você encontrar câmeras usadas com preço reduzido em ótima qualidade. Aqui nós temos as diversas marcas, principalmente as japonesas, Canon, Nikon, e você encontra com um valor consideravelmente abaixo daquele que está nos Estados Unidos e na Alemanha para uma câmera nesta qualidade, porque os japoneses tomam muito cuidado com tudo, seja os computadores, seja também os outros eletrodomésticos que estão sendo vendidos aqui. Então, um passeio legal e resolvendo um problema, e fotos legais para vocês. Me sigam no Instagram também. O cuidado e a honestidade dos japoneses foram testadas também nesse dia. Os funcionários da loja pegavam as câmeras com luvas brancas no maior zelo e na maior calma para me explicar tudo também na maior paciência. Na hora de pagar, perceberam logo que eu não era japonês, pediram meu passaporte e fizeram o tax-free, a dedução dos impostos, no balcão, e paguei tudo com o preço reduzido de 10% de maneira direta. Tudo com as notas bastante claras de se entender e, obviamente, muita organização. Eu parei então com meu pai para comer em um pequeno restaurante no meio de tantos. E aqui é interessante ver essas vitrines que mostram sempre em modelos de plástico como cada prato é servido, para que os clientes saibam como é a comida e qual é o tamanho da porção. Para comprar, pagamos tudo em uma máquina e retiramos uma espécie de ficha em papel que seria entregue no balcão na hora que fica pronto.
Muitas pessoas sentam em banquinhos individuais olhando para a parede. Meu pedido foi arroz com katsudon, porco empanado com molho e ovo frito, além de sopa miso acompanhando, tudo por $5, mais ou menos R$ 25. Estava gostoso, foi barato e também o suficiente para me sustentar ao longo de todo esse dia de caminhada. Outro ponto que vale mencionar para vocês, pessoal, é que aqui no Japão as gorjetas não são costumeiras, nem nos restaurantes, nem nos hotéis e nem em qualquer outro serviço. E mesmo assim, a qualidade do atendimento é incrivelmente boa, sempre muito atenciosos e corretos em tratar os clientes em todos os estabelecimentos. Eu entendo que a questão da gorjeta varia de país para país, mas temos exemplos no mundo onde o valor da gorjeta hoje em dia mais do que ultrapassa os 20% da conta e mesmo assim eu duvido muito que a qualidade do serviço seja comparável ou chegue ao mesmo nível que eu encontrei aqui no Japão. Eis que chegamos em Shibuya, uma das regiões especiais da metrópole de Tóquio. Historicamente, o local foi do castelo da família Shibuya do século XI até o período Edo, mais ou menos no século XVII e XVIII. E hoje é um dos centros comerciais, centros de entretenimento e um dos centros turísticos mais importantes da capital. Algo interessante de mencionar é que durante a ocupação do Japão pelos americanos, durante os anos após a Segunda Guerra Mundial, essa região foi usada como complexo residencial por militares dos Estados Unidos, ficando conhecida naquela altura por Washington Heights. Então, pessoal, cheguei aqui em Shibuya Crossing, né? Esse cruzamento maluco que tem aqui com vários pedestres. É bem menor do que eu imaginava, mas é um ponto turístico interessante que mostra essa cidade vibrante de 37 milhões de habitantes. Provavelmente demore 1 minuto e meio, 2 para abrir o sinal para os pedestres, mas já é o suficiente para que lote cada um dos terços, assim, né? Que tem 3 faixas de pedestres maiores e mais 2 secundárias, então se a gente considerar são 5. Muito interessante, vocês podem ver, ó. É um símbolo de Tóquio, mas nada muito assim tão legal quanto eu imaginava antes. Durante o final dos anos 1990, Shibuya se tornou mundialmente conhecida como centro da indústria de TI japonesa. E até hoje, muito desse visual, que era visto como futurista durante o século passado, permanece aqui nas suas lojas e edifícios. O Japão é um país fascinante pelo qual eu me apaixonei e durante os meus primeiros dias por lá eu ainda estava deslumbrado. Mas eu tenho que confessar que após alguns dias, a quantidade de comerciais e letreiros com neon e a poluição visual em geral começou a me deixar um pouco atordoado. Um amigo que viveu no Japão e conhece amplamente a cultura disse que fazer comerciais e anúncios publicitários dessa maneira é quase que uma obrigação para todas as empresas e aquele que tiver os maiores e mais chamativos outdoors ou letreiros, tendo assim um maior apelo visual, acaba ganhando a atenção e consequentemente o dinheiro dos clientes. Eu imagino que para quem vive aqui, tal elemento é apenas um detalhe, mas para mim, alguém que nasceu no interior e mora em uma cidade pacata, esse aspecto me fez refletir muito sobre a vida nas grandes cidades japonesas. Uma das maiores lojas de departamento de Shibuya e também encontrada em várias cidades do Japão é a Don Quijote, vendendo doces eletrônicos, brinquedos, fantasias, até uísques e produtos íntimos, se é que vocês me entendem. Vários andares de muitas cores, sons e que depois de 15 minutos lá dentro te fazem vontade de ir embora. Parei então para comer uma das iguarias dessa loja, uma espécie de crepe ou panqueca com queijo derretido dentro.
Então, pessoal, esse negócio é tipo uma panquequinha assim, um waffle com queijo dentro. Falam que é mussarela, não sei se é, mas ele repuxa. É uma mistura de doce com salgado. Os japoneses gostam sempre de brincar com essa questão. É um lugar bastante turístico, apesar de você ver muitos turistas, você vê também alguns japoneses. E é interessante essa região, depois que anoitece, fica tudo iluminado, muito, muito bonito. É um local típico assim também da cidade de Tóquio. Então, pessoal, como vocês podem ver, realmente aqui essa região muito cheia. Vocês veem tantas lojas aqui, deixa eu dar virada, muitas luzes. É o bem típico que a gente pensa no Japão, né? Quando a gente pensa nesse país, talvez essa referência seja a primeira, mas aqui muita gente por todo lugar. Realmente um lugar caótico assim em quantidade de pessoas. Muito comuns aqui também são os jogos de fliperama ou as máquinas de prêmios que são jogadas de diferentes formas. Muitas delas ficam abertas 24 horas e eu te garanto que sempre terá alguém lá dentro consumindo algo ou tentando a sua sorte. Alguns seguidores no episódio anterior que vivem no Japão me disseram que aquele jogo das bolinhas é revertido em dinheiro para o ganhador e que muitos japoneses são viciados nesse e em outros tipos de jogos, muitas vezes deixando seus salários inteiros e até mesmo contraindo dívidas para continuar jogando. É um aspecto social bem complexo e triste e que revela que até mesmo nos países mais seguros e desenvolvidos temos muitos problemas desconhecidos que afetam negativamente a saúde mental, a vida familiar e a vida financeira de cada um. Com o cair da noite e tudo aceso, me senti em um verdadeiro filme. Algo muito clichê de se dizer, mas a única maneira de expressar a realização de um sonho antigo: visitar o Japão. Esse arquipélago com mais de 6.000 ilhas e com uma cultura muito diversa em cada região, obviamente que não se baseia só nisso, mas para um estrangeiro que cresceu jogando Nintendo e vendo desenho animado e filmes que se passavam em terras japonesas, estar nesse local é uma experiência única que fico muito feliz em poder compartilhar com vocês. Por isso mesmo, se você gosta desse trabalho e abordagem, se inscreva aqui e deixe seus comentários. Ajude essa comunidade a continuar a crescer e espalhar conhecimento e cultura de forma gratuita ao maior número de pessoas. Apesar desse número impressionante de pessoas e luzes e todo esse cenário aparentemente caótico, na hora de pegar os metrôs ou trens não há desespero, empurra ou confusão. Todos esperam na fila pelas laterais para quem estiver dentro do trem e for descer nessa estação possa sair pelo meio. Tudo muito organizado. Seguindo para a próxima região especial da metrópole de Tóquio, chegamos em Shinjuku, o coração de Tóquio e talvez a parte mais importante para a cidade até os dias atuais. Entre maio e agosto de 1945, bem no final da Segunda Guerra Mundial, os ataques aéreos em Tóquio destruíram quase 90% dos edifícios na área e ao redor da estação principal de Shinjuku. E no pós-guerra, ela foi reconstruída, crescendo ano após ano em tamanho e importância, até se tornar aquilo que é hoje. Então, pessoal, cheguei aqui no bairro de Shinjuku, tem uma rua muito típica em que há os espetinhos, há o pessoal tomando cerveja, muitos japoneses, muitos turistas. É uma região muito bonita por conta dessas lanternas japonesas, dá para fazer umas fotos bem interessantes. Além, é claro, dessa cultura de você sentar e comer um espetinho, uma coisa rápida que também faz parte do dia a dia japonês, já que nós temos eles trabalhando várias horas por dia, tendo que otimizar o horário do almoço. Enfim, é uma região bonita e apesar de ser algo tradicional, aqui a gente sai na rua e já vê o lado moderno, algo também muito típico do Japão, esse país de contrastes, onde você paga sempre com cartão de crédito ou com dinheiro vivo, não tem o meio termo, assim, às vezes alguns estabelecimentos só aceitam um ou só aceitam outro, além, é claro, da questão mais tradicional e a questão mais moderna, esse país que encanta a todos com essa cultura milenária que tem se desenvolvido muito durante os últimos anos. Na hora de comer, paramos em um canto onde serviam os tradicionais kushiyaki, espetinhos geralmente de frango e outras aves, mas também de outros tipos de carne. Uma região turística, mas servindo um item tradicional da diversa e deliciosa culinária japonesa.
muitos deles servidos com molhos agridoces e de outros sabores e até mesmo com gema de ovo cru. Algo que pode parecer estranho pra gente, mas muito normal de ser consumido aqui no Japão. Também comi um espetinho de língua de boi. Esse não foi muito pro meu gosto, mas que vale sempre a experiência de experimentar novos sabores. Uma coisa que me impressionou muito foi essa cultura de tudo ser praticamente 24 horas aberto e funcional, todos os dias da semana. Na Alemanha, onde eu moro há mais de 8 anos, tudo segue um horário rigoroso de funcionamento e no domingo tudo é fechado. Aqui, literalmente, a cidade nunca dorme, e o que por um lado é positivo para os consumidores em ter a facilidade e conveniência de achar tudo a qualquer hora, muitos trabalhadores sofrem de muitos problemas associados ao cansaço extremo de turnos de 10, 12, 14 horas seguidas de trabalho. Todas essas questões nós falaremos com maior profundidade mais adiante. Eu acho que é um tema legal para mostrar para vocês e, além disso, para que possamos discutir aqui nos comentários. Bom, pessoal, cheguei agora aqui na região de Shinjuku. Essa é uma das principais ruas e muito também icônica que nós temos aqui em Tóquio, com todas essas placas de neon, com vários desses comerciais, tudo escrito em japonês, 24 horas, essas lojas de comida. Muitos trabalhadores vêm aqui depois do expediente, porque também é uma região de bares. Talvez não seja a região mais tradicional, a mais barata de Tóquio, mas você vê que é com certeza uma daquelas incríveis pela todas as questões do anime, nesses comerciais, por tratar exatamente de todo esse aspecto bem típico da cultura japonesa, das grandes cidades, com muitas luzes, com muitos desenhos. É algo assim super interessante de você ver, e inclusive algumas meninas vestidas, né, num estilo de anime propositalmente, outras vestidas com uniforme escolar, que também leva a gente a lembrar de alguns animes específicos, mas de qualquer maneira muito interessante. Uma região assim com muita gente. Aqui já são quase 10 da noite e vocês percebem que a vida aqui não acaba durante o período da noite, é 24 horas sem dormir. E aí, pai? É legal isso aqui, é muito louco, é muito diferente. Bem diferente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de todas as imagens que eu mostrei. E não percam, porque no próximo episódio faremos nossa primeira viagem com os trens super velozes que temos aqui no Japão. O famoso Shinkansen, para ir até a região de Nagoya, onde muitos brasileiros vivem, mas também uma região muito influenciada pela indústria e pela Fórmula 1, algo que eu vou mostrar em maior detalhe. Até lá, espero que vocês continuem acompanhando o canal e um forte abraço a todos.